Olá, você que está assistindo aí o podcast Lidere-se. Tá começando diferente aí, mas é o mesmo sangue, só não é a mesma pessoa que você está acostumado. Hoje eu vim aqui ser intermediadora desse homem para a gente contar os podres dele, porque ele não vai contar, né? Então eu vim aqui contar. Já quero começar contando um aqui, né? Eita, meu pai. Vocês conhecem aqui o seu Lindomar, o dono desse canal. Mas o nome dele não ia ser Lindomar. E eu quero hoje contar essa história para você. Quando a mãe do meu pai, né, vulgo Lindomar, meu pai, era viva, a gente falava assim, vó, por que a senhora deu esse nome feio pro meu pai? Lindomar. De onde você tirou isso? E detalhe, né, ele é de Goiânia, não tem mar. E toda a família dele chama o nome que tem mar no final. Sendo que meu pai só foi conhecer o mar com quantos anos? 20 anos. Com 20 anos de idade. E a gente falava assim, vó, também o nome dela não era muito normal não, né? Não. Aide. Por que você deu esse nome pro meu pai, Lindomar? Aí ela falava assim, eu não queria esse nome não. Quem quis esse nome foi o Juca, que era o meu avô, né? O nome do meu pai era José, mas José, o apelido era só Juca. chamavam de Juca. Eu não queria esse nome não. Quem deu esse nome foi o Juca. Ah, vó, e qual era o nome que a senhora queria? Eu queria era Cleuber. Misericórdia. Não, que bom. Deixa Lindomar mesmo, viu? Nada contra os Cleubers. E eu falo que minha mãe botou o nome profético, né? Eu conheci o mar com 20 anos, no Rio de Janeiro. Primeira vez que eu saí de Goiânia, de Goiás, e eu vi aquela imensidão, fiquei encantado. E eu falo que meu nome é profético. Depois eu fui morar em Maceió, que tem praias maravilhosas, e hoje eu moro em Natal, que tem um mar maravilhoso. Então Deus já estava me profetizando que eu iria morar no Lindomar de Natal. Que tu ia pro mar, mas não era oferenda não, era pastor. Não, tá amado. Ai, ai. Pois é, então vamos começar aqui esse episódio. Quero fazer uma pergunta muito forte. Vamos lá, pode fazer. Estou pronto para responder. Já que o tema é lidere-se, né? Vou começar com um que tem a ver com o tema. Depois a gente vai entrando na sua vida para te desmascarar. Bora lá. Mas eu queria saber de você, o que você considera o maior vilão, a maior dificuldade que as pessoas encontram para se liderar, né? Quando você fala assim de liderar a si mesmo, de liderar suas emoções, sua vida, qual é a maior dificuldade para chegar nesse ponto de conseguir se liderar? Eu acho assim, nós, os brasileiros, na verdade os latinos, né, a gente é muito emotivo, muito emocional e a gente se auto-sabota, né? Porque tudo na vida você precisa de disciplina, tudo, né? Eu saí de casa, a gente saiu de casa, eu tô com meus filhos aqui, e viemos para cá, para o estúdio, para fazer esse podcast, tudo isso é disciplina, tudo isso requer, tudo disciplina. E liderar a si mesmo, a sua mente, a sua emocionalidade, quer uma disciplina. E as pessoas, elas não querem, principalmente hoje, com esse estilo de vida, né? Hoje a vida está muito fácil, hoje você tem tudo aqui dentro de um celular, eu tenho um mundo aqui, né? E se eu quero um sanduíche, eu não preciso ir lá agora comprar o sanduíche, eu ligo, o cara vem trazer aqui. Então, tá tudo muito fácil. E isso deu uma atrapalhada no povo. E as pessoas, elas não querem pagar um preço, e tudo tem um preço a ser pago. Até para eu liderar a mim mesmo, eu vou ter que abrir mão de algumas coisas. Mas no resultado final você vai ver que vale a pena e como vale a pena você pagar esse preço. Então eu acho que assim, a autossabotagem é uma coisa muito forte hoje. Ainda mais com tanta facilidade hoje. Tem até um documentário que eu vi de longevidade, eu até falei para você. E no documentário ele fala que uma das coisas que estão atrofiando as pessoas, não só... Ele fala mais da parte física, né? Porque ele fala como viver melhor, chegar a mais idade. E ele fala que uma das coisas são as facilidades, né? Hoje, dentro de casa, a gente tem tudo para trabalhar por nós. E a gente fica sentado. Tem um robô que aspira, a máquina que lava a louça, a máquina que lava a roupa. E tem tudo automatizado e a gente fica se atrofiando, né? Atrofia o físico e as emoções. Tudo, é verdade. Bom... Então, vamos falar do homem aqui. Quando você lembra, assim... Eu não conheci meu avô, né? O pai do Lindomar. Seu Juca. Seu Juca morreu, você tinha quantos anos?
Eu tinha... Deixa eu lembrar aqui, fazer as contas aqui. Eu tinha 31 Aí anos. já era casado, né, minha? Já era casado. Minha mãe conheceu, eu que não conheci meu avô. Queria ter conhecido pra ele fazer uma casinha na árvore pra mim, porque ele era marceneiro. E faria muito bem. Mas qual você acha que foi o papel, assim, dos seus pais? Eu vejo o meu pai, eu sei que ele teve algumas dificuldades porque ele era difícil demonstrar carinho, né? Hoje ele já sabe mais. Só que eu ficava pegando no pé dele, que ele não me abraçava às vezes. Aí eu não tinha esse problema, eu ia lá e dava um abraço nele. E falava as coisas, mas eu acho que eu peguei essa transição, né? Do meu pai mais brutão, assim. E hoje ele até é emocionado demais. Chora demais assistindo a televisão. Até Ratinho, assistindo Ratinho, eu choro. Ratinho, Silvio Santos, o meu pai chora. Mas qual você acha, assim, que... Lembrando dos seus pais, da minha avó, do meu avô... que papel eles tiveram para a sua formação, assim, como pessoa? Nossa, quando fala do meu pai, assim, a minha família foi muito simples, né? A minha muita pobreza, muita dificuldade. E meu pai, ele trabalhava como marceneiro da prefeitura e ele teve uma úlcera e naquela época, isso tem muitos anos, coisa de talvez 45, 50 anos atrás. E meu pai quase morreu e ele se aposentou e ele já ganhava pouquinho e quando aposenta por invalidez, você passa a ganhar só 70% do que você ganha. Então, a coisa pegou muito. Então, os filhos começaram a ter que trabalhar e tal. E quando meu pai recuperou, ele ficou bom, graças a Deus, ele começou a trabalhar como pedreiro, que ele era um excelente pedreiro, carpinteiro. Meu pai era muito bom, tudo de madeira, fazia com excelência. E eu lembro uma vez, isso me marcou muito, eu trago isso para a minha vida. Ele estava fazendo um muro, levantando um muro numa clínica psiquiátrica. Engraçado, né? Assim, as coisas, você vê como elas estão. Hoje eu sou um psicólogo, engraçado. Nada na vida, tudo tem. E meu pai estava fazendo um murão, levantando um muro bem altão, porque como é que fala? Os internatos. Os internos, eles fugiam pelo muro. E o meu pai tinha um servente que ajudava ele, fazia a massa, e ele levantando aquele muro. E eu ia com ele para lá. Era garotinho. E até ganhei muito dinheiro, que os doidinhos chegavam e falavam assim, ei, compra ali um cigarro para mim. Eu ia comprar e eles me davam o troco. Nossa, eu ganhava mais dinheiro do que o servente na sexta-feira. Tinha mais dinheiro. E fiquei amigo dos doidinhos, do pessoal. E um dia... Uma sexta-feira, o servente estava trabalhando lá com meu pai e o servente falou assim, seu Juca, hoje eu vou receber o dinheirinho a semana, aí chega lá, minha mulher pega, porque tem que comprar isso, tem que comprar aquilo, tem que pagar isso, não sobra nada nem para eu tomar umazinha, né, uma cachaça. Aí meu pai estava trabalhando, meu pai era muito sistemático, meu pai parou de trabalhar, olhou para ele e meu pai fez essa fala, isso nunca mais saiu da minha vida. Meu pai falou assim, pois eu também. E é para isso que eu trabalho. Pois eu só de saber que vou chegar lá e vou botar o dinheiro na mão da minha mulher, que ela vai fazer o supermercado, que vai botar o alimento, eu estou satisfeito. Pelos meus filhos, ele usou essa expressão, vou usar a expressão que ele usou. Pelos meus filhos, se preciso for, entrava dentro da merda, dentro de uma fossa cheia de merda, porque são os meus filhos. Então aquilo de um pai bruto, grosso... Eu olhei aquilo assim, eu trouxe aquilo pra minha vida, falei, caramba, assim, aquela coisa, né, meu herói, esse cara é meu herói, poxa. Então, essa referência que eu tenho do meu pai, assim, uma pessoa muito honesto, muito certinho com as coisas dele, e eu acho que eu herdei essa coisa dele, esse lado dele. E a minha mãe não, minha mãe era aquela mulher mais, minha mãe era brava, batia na gente, era mais assim... E depois eu me mudei para Maceió, né? E depois eu trouxe toda a minha família. Meu pai faleceu, aí veio minha mãe, meus irmãos, eles moram tudo em Maceió hoje. E quando eu trouxe minha mãe, que ela começou a me ver como líder, ela se tornou a minha fã. E ela ficava conversando com o pessoal da igreja, é meu filho, viu que pregação hoje. Então, assim, ela era minha fã de carteirinha. Ela não falava isso para mim, não, mas ela falava com o pessoal... A Meire, né, lá de Maceió, falava, nossa, a tua mãe, ela te admira. Então aquilo para mim era muito legal, assim. A minha mãe me admirar. Então, para mim, é isso aí que me marca muito. Deu certo, viu? Meus parabéns. Deu certo, deu certo. E a Bia falando, essa Bia engraçada. Aí ela fez... Qual curso você fez primeiro? Design. Não, antes.
Fisioterapia. Aí ela, nós estudando na faculdade, aí ela, pai, você sabia por que que um homem, ele tem ejaculação pré? E me dava aula de tudo pra essa menina, numa boa. Desbocuda. Numa boa, a Bia sempre foi assim, muito aberta. Quando eu casei, eu tive uma crise de choro no avião indo pra lua de mel. Porque eu pensava assim, será que meu marido vai ser igual ao meu pai? Porque meu pai é assim, ele não tinha formação, nada, né? A gente cresceu. Quando meu pai entrou na faculdade, eu já era mais velha, eu já estava no ensino médio. Eu fiz faculdade, entrei na faculdade com 42 anos. Então, o meu pai não veio de uma carreira que ele teve estrutura, nem dinheiro, mas nunca faltou nada pra gente, né? Pelo contrário, sempre teve, ele dava tudo que o que ele podia, né? Não tudo que eu queria. Se fosse tudo que eu queria, coitado. Você falou isso aí, eu lembrei, Bia. A gente, quando o avô dela, o avô materno, o pai da minha esposa, morreu, todo mundo foi para o Rio de Janeiro, né? Morreu com 82 anos. E eu, a Bia e o Daniel estávamos fazendo faculdade, os três, né? Uhum. E a gente teve que voltar um pouco antes e ficou a minha esposa, Ana Cláudia, com a Carol lá, não sei se você lembra disso. E nós pegamos o voo no Rio. Quando a gente tá saindo no Rio, que o avião tá subindo, aí houve uma explosão no avião. Puf! Nossa, aí todo mundo ficou desesperado, assim. Começou a fazer um barulhão, né? E de tempo em tempo, assim, de 30 em 30 segundos, o avião fazia assim, ó, prrr, prrr, e balançava de um lado, e era o lado que a gente tava. Prrr, e a Bia tava com muito medo. Eu também, eu tava morrendo de medo, cara. Falei, meu Deus, o que é... Aí a Bia, com medo, ela segurou no meu braço. Pai, não, tá tudo... o que foi isso? Assim, aí meu pai, eu é normal, acontece. Eu disfarcei o meu medo. Cara, eu tava morrendo de medo. Quem é que não tem medo? Falei, meu Deus, o avião vai cair aqui. O avião subindo, que a hora... Você tem 2 horas muito tensas do voo. É de subir e descer. Depois que tá lá em cima, é tudo... Aí o avião fazia... Prrr, prrr, e ela agarrou no meu braço. Um silêncio no avião, todo mundo morrendo de medo. E ela, pai, Bia, normal, isso é normal. Cara, eu tava com tanto medo, eu me segurava pra ela não me ver tremendo de medo. Não, Bia, tá tranquilo. Eu tava falando pra mim, não era nem pra... Fique tranquilo, tá tudo normal, tá vendo? Tá normal. E o avião, prrr, prrr. Aí daí um pouquinho, o piloto demorou uns 3 minutos pra falar, cara. Que 3 minutos tava eterno aquilo ali. Silêncio no avião. Aí quando ele falou brincando, falou, pessoal... a gente sofreu uma avariazinha, um urubu entrou dentro de uma turbina, a turbina parou de funcionar, só estava com uma. Ele falou assim, mas eu poderia ir embora com uma turbina, só que quem tem 2 tem uma e quem tem uma não tem nenhuma, né? Então eu vou descer para a gente avariar, trocar e ver se dá para... Aí desceu, quando eu olhei que ele desceu na escada, parecia que pegou um negócio elétrico e botou na turbina, tudo queimado assim, eu falei, cara, um urubu, né? Então assim, eu acho que é isso, você é o pai, você é uma responsabilidade. Se eu não estou ali para dar o apoio, pai é isso, ele se sacrifica pelo seu filho. E depois os filhos passam a cuidar de você, que é o mais ou menos que a gente está vivendo hoje. Quando ganhar dinheiro, manda para mim. Eu estou esperando esse dia chegar. Mas essa história da lua de mel foi assim, porque sempre o meu pai me passou muita segurança, né? Em tudo... E quando não tinha, dava um jeito. Não sei que jeito, né? Mas o jeito do pai. E eu tenho muitas histórias, assim, pra lembrar com esse jeitinho do pai. E aí, no avião lá, indo pra lua de mel, eu chorei. Tive uma crise, assim. Falava assim, meu Deus, não é meu pai mais que vai cuidar de mim. É esse menino aqui. Aí e agora? Será que... E eu lembro umas histórias. Eu lembro uma vez no colégio, lá em Maceió, tinha começado as aulas, e lá era apostila, era módulo. Não sei se você lembra dessa história. Lembro. E aí, o meu pai tinha conseguido fazer a matrícula da escola, né? Só que ele não tinha conseguido comprar as apostilas. Só que eu era criança, não entendia que você não tinha comprado porque estava sem dinheiro. E aí... a professora ficava me perguntando, Bia, e aí, seu pai só faltava eu comprar a apostila da turma. E aí, seu pai já comprou o módulo? Aí eu, não, tia, mas ele falou que vai comprar essa semana. Aí eu falava, pai, a professora me perguntou
quando é que você vai comprar a apostila? Aí você falava, não, eu vou comprar essa semana, eu tô organizando aqui, vou comprar essa semana. Só que demorou mais um pouquinho pra você conseguir o dinheiro, né? Só que você me falava que ia conseguir comprar, então se meu pai falou que ia conseguir comprar, ele ia comprar, porque sempre que ele falava, ele conseguia. Não sei como que ele fazia. E aí eu lembro que eu tava no colégio, a última aula era educação física, eu tava no ginásio, brincando de chicotinho queimado. Numa roda assim. Aí eu vi você passando com a minha mãe. Foi me buscar e foi lá fazer o acordo do módulo. E você tava voltando com o módulo com a minha mãe. E eu vi que estava passando. Aí eu queria que você visse que eu tava me divertindo muito. Aí eu comecei a brincar com mais intensidade, assim. Pra você me ver. Aí quando a aula terminou, eu vi que você tinha saído. E você tinha comprado meu módulo. Aí no outro dia eu disse, professora, meu pai já comprou o meu módulo. Só que eu não entendia como é que você ia comprar, como é que você ia atrás de dinheiro. E um dia aconteceu um episódio legal, quando a gente trabalhava junto na loja de colchão. O JB, né, um pastor lá da igreja, ele foi comprar a cama para os meninos. Eles tinham se mudado de casa, né, com muita dificuldade. Ele reformou a casa, estava comprando as coisas aos poucos. Aí ele olhou lá o colchão de casal, aí ele falou assim, não, quero comprar essa cama aqui muito boa para mim e para Cristina. E eu vou comprar, mas primeiro eu vou comprar dos meninos. Aí nesse dia eu lembrei do chicotinho queimado. Aí ele, não, vou comprar dos meninos primeiro, depois eu compro a minha. Aí ele ficou lá negociando, eu vou pagar primeiro tanto, depois eu vou pagar tanto. Aí você pega uma cama boa aí pros meninos e você entrega lá, viu? Não, já combinei tudo. Eu disse, não, fica tranquilo. Escolhe a cama aí dos meninos e a gente vai lá entregar. Aí eu fui entregar com meu pai a cama para os filhos dele, né? Aí a gente chegou lá e quando eu desci do carro, a gente desceu as camas para entregar pro filho do JB. Pros filhos, né? São 2. E aí ele, Bia, tá aqui uma parte, viu? Eu tô fazendo isso, resolvendo aquilo, eu vou receber um dinheiro, aí eu pago a outra parte e aí vai dar tudo certo. Eu disse, não, pastor, fique tranquilo. Aí a gente desceu as camas, botou no quarto dos meninos. Aí ele, depois de organizar tudo, foi lá fora. E chamou. Os meninos estavam andando de bicicleta, a Clarinha e o Isaac. A cama de vocês chegou, vem ver. Aí eles vieram correndo assim na bicicleta, jogaram a bicicleta assim na calçada. E aí eles foram correndo, entraram lá na cama, começaram a pular. Que legal, a cama nova, não sei o quê. Aí na hora veio essa cena na minha cabeça da apostila. Aí eu falei, há uns anos atrás, eu era criança que tava brincando, que não fazia nem ideia como meu pai tava pagando. Eu só sei que ele ia dar um jeito, porque ele falou que ia dar um jeito. E aí naquela hora me deu um estalo assim na cabeça. Eu disse, meu Deus, eu não imaginava. Eu sabia que meu pai ia dar um jeito, porque ele disse que ia dar um jeito. E aí nesse dia, a minha cabeça explodiu. Eu sempre lembro desse episódio quando eu falava assim, não, meu pai vai dar um jeito. Ele disse que ia dar um jeito, né? E aí... E a gente não tem essa noção, né? Quando a gente é criança, eu sabia lá como é que ele ia arrumar o dinheiro, eu sabia que ele ia arrumar. E quando o JB fez esse esquema lá, maior dificuldade, e juntando dinheiro daqui, e dando primeiro dos meninos, ficando com a cama ruim, aquilo eu nunca mais esqueci. Aí eu não lembrava desse negócio da apostila. Eu tinha, 10 anos? Sei lá, quando isso aconteceu, faz muito tempo. Mas a nossa inocência de criança, eu tive esse privilégio, nem todo mundo teve, né? De ter essa figura paterna de falar assim, vou dar um jeito. E dava. E hoje, quando eu casada, vou pagar minhas coisas, eu disse, nossa, um dia eu vou ter que ter dinheiro pra mim e pros meus filhos. Meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Aí eu penso, não, vai dar certo, porque meu pai fez e deu certo. E foi uma batalha, né? Assim, eu tive 3 filhos e os 3 foi muito próximo um do outro, né? Coisa de menos de 2 anos. E a gente, no início, a gente tá falando de coisa que de muitos anos, no início do casamento, a gente morando em Maceió, foi muita batalha, foi muito difícil. E eram 3 filhos, e eu queria dar uma melhor educação, até por conta dos valores e princípios que a gente tem cristão, queria botar eles numa boa escola. E sempre estudaram, né? Estudou no Colégio Batista, a vida toda, né? Um ensino
Fundamental. e o ensino médio todo no O Colégio infantil Batista. também. Então, era muito valor, 3 matrículas, aí tinha material para comprar, uniforme para comprar. Ontem mesmo eu estava falando isso com alguém, falei, cara, eu dava cheque pré-datado, e às vezes até para fazer a compra do supermercado, fazia comprar um mês, dava um cheque pré-datado. Então, assim, foi um preço, mas foi isso que formou, foi isso que moldou. Hoje, assim, a gente vive outra estrutura, ela falando aqui agora do casamento da lua de mel, casou bem, um casamento bonito, maravilhoso, foi passar a lua de mel lá na Grécia, né? A minha lua de mel foi em Vitória, no Espírito Santo, mas foi ótima. Então, assim, a gente fica feliz em olhar para trás e ver que você conseguiu, deu certo, e as coisas vão só melhorando cada vez mais. Mas eu falo muito com o Gabriel, né? Com o meu esposo, que eu tenho certeza que muitas das coisas que eu colhi no meu casamento foi porque o Senhor plantou, né? Muitas pessoas que quiseram semear na minha vida quando a gente se casou, foram sementes que o Senhor plantou, né? Eu falo assim, tudo que eu colhi no meu casamento não deu tempo de eu plantar. Não deu. Foram sementes suas, sacrifícios seus que eu colhi, eu colho, né? Sacrifícios dificuldades que você passou e que hoje eu tenho mais conforto por causa disso. Tem uma coisa, já que a gente tá falando, eu quando era garoto, tinha uns 12 anos de idade, aí para ganhar dinheiro, o que eu fazia? Eu limpava quintal dos outros. Aí eu fui limpar um quintal lá de um casal, lembro direitinho, ele chamava Eliel e ela, não me lembro o nome, era uma mulher bonita, eles eram da Assembleia de Deus. E eu tava lá limpando o quintal deles, tirando capinando, tirando mato, tirando entulho. E aí eles começaram a cantar, a orar e a cantar dentro do quarto deles. E eu tava na janela, assim, aí eu sentei e fiquei ouvindo. E ele orando, e ela orando, depois eles começaram a cantar. Ele tocava violão, e aquilo ali me encheu, ali com 12 anos, ali foi a minha primeira experiência com Deus. Eu sentia a presença de Deus ali naquele lugar, que eu nem sabia que era a presença de Deus. Eu fiquei todo emocionado, arrepiado. Nossa, que legal, que bacana. Como eu queria isso para minha vida e tal. E hoje, quando eu olho, né, a Bia, ela canta, ela participa do louvor lá em Brasília, o Gabriel toca, canta, é compositor, e eu os vejo fazendo louvor, essa cena volta. Eu falei, caramba, é tão interessante, né, a sistêmica familiar que eu trabalho, ela fala que a vida é como uma teia de aranha, tudo está interligado. É uma cena que eu vivi com 12 anos, ela hoje é uma realidade na nossa história, na nossa família. Então, ver Deus, o cuidar de Deus, como Deus cuida da gente, vale a pena, é muito, muito bom mesmo. E assim, falando de filhos, né? Já que a gente tá falando da gente, filhos, eu e você, também você tem mais 2 filhos, né? Eu sei que eu sou a preferida, mas tem também o meu irmão e a minha irmã. Não, é verdade, ela é a minha preferida, é a caçula preferida. A outra é a do meio preferida. Isso aqui só pra e fazer o uma garoto média. é o homem preferido, que eu tenho é ele, né? Então eu tenho 3 preferidos. Tá falando isso aí porque ele é pai, né? Mas vocês sabem lá no fundo que eu sou a mais querida. Mas o que você acha que a gente, né? Nós, os seus filhos, qual o papel que a gente teve na sua formação, assim, pessoal, emocional, quando fala de filhos? O que é que mudou da sua vida depois que você virou pai? Cara, filho... Além de melhorar, né, quando eu cheguei. Claro, claro. Demorou um pouquinho que eu fui a última. Filho é tudo, né? Assim, o Bispo Rodovalho, ele tem até um livro e ele fala isso. Acho que até o tema do livro dele, né? Fala que família é o maior laboratório na vida de um ser humano. Né? Quando você casa, isso que você colocou, né? Que você estava indo para a lua de mel, que você olhou do lado, que eles são novinhos, né? Gabriel tinha 21 quando casou. 21 anos quando casou, né? E ela olhar e falar, meu Deus, agora esse cara que vai cuidar de mim, né? Então, a vida é isso, né? É uma formação, vocês vão crescer juntos e é legal isso, né? Tem até um livro que vale a pena ler, como é que é? Casais enriquecem juntos, né? É trabalhar junto, não competir, mas tá. E quando você casa já é uma responsabilidade. Quando eu saí de Goiânia, tava indo pro Rio, porque eu ia casar e morar no Rio. Peguei minha bolsinha, tinha uma bolsa da Adidas, a única coisa que eu tinha. Falei, meu Deus. Ele tinha uma bolsa e um sonho. É um meme agora. Ele tinha só uma bolsa e um sonho. Minha mãe disse que ele tinha 2 camisas, 2 calças. E outra coisa, era branco ou cinza. Eu não usava nada colorido. Foi ele e a malinha dele. Agora sim, minha malinha era pequenininha, mas o meu sonho era grande. E você faz parte desse sonho.
E então, assim, tudo começa, o casamento é um laboratório, e quando nascem os filhos, é uma experiência nossa. Quando eu vi o meu filho mais velho, que o primeiro que nasceu, que eu olhei e falei, você se vê ali, falei, sou eu ali, cara, é muito enriquecedor. E eu sempre, meu pai gerou isso em mim, esse senso de responsabilidade, né? É meu, eu tenho que cuidar. Hoje eu vejo, às vezes, pai, o cara não paga um preço, ele não trabalha, solto, não, eu sou responsável pela minha família, eu sou responsável pelos meus filhos. Então, assim, tudo que eu fiz, tudo que eu corri atrás foi em prol da minha esposa e dos meus filhos. E deu certo, foi um preço, consegui, hoje eu olho para eles, todos estão muito bem, todos estão bem casados, todos estão trabalhando, estão muito... Eu falei ontem, não sei para quem, falei, meus filhos estão muito, muito melhor do que eu, e é isso que eu quero. Né? Eu quero que meus netos sejam muito melhores do que vocês. E é assim, é a vida. Então, eu acho que esse senso de responsabilidade e a gente conseguir corresponder, pagar esse preço e poder olhar hoje e ver vocês e que deu certo. E a gente falou aqui da parte financeira, que realmente você teve muitos desafios, mas quais outros desafios que você acha, assim, na paternidade? Quais foram os seus maiores desafios? O financeiro eu sei que foi muito. mas teve outros, né? Porque o relacionamento com seu pai, eu não conheci, mas eu sei que você teve que quebrar muitas barreiras, né? Pra você exercer a paternidade com a gente. Qual você acha que foram, né, os maiores desafios? Teve várias coisas, mas eu quero colocar dois aqui. Primeiro, assim, eu vim de uma estrutura tão pobre. E quando eu falo pobre, não é só uma pobreza financeira, não. A gente não tinha dinheiro nem para comer. Mas é uma pobreza mental, pobreza emocional. Eu era tímido, eu era extremamente tímido. Eu era doença de timidez, assim. E quando eu fui para a igreja, que eu me converti, que eu tive uma experiência com Deus, eu tinha 19 anos de idade, tudo começou ali. Eu comecei a ver... a gente estava até conversando aqui hoje, e o Jean falando, né, aqui do estúdio Destar Podcast, que ele sonhava em casar. Eu também sonhava. Engraçado que isso é um sonho das mulheres. Eu sonhava entrar na igreja com a minha mulher vestida de branco, eu sonhava ter filhos, eu sempre sonhei. E eu corri atrás dos meus sonhos. Então eu tive que romper, eu tive que crescer. E a igreja me ajudou muito, as pessoas... Leitura, comecei a ler, eu não gostava de ler, eu era preguiçoso, eu comecei a ler, e eu fui rompendo, eu fui vencendo. Chegou uma hora que vocês estavam crescendo, eu falei, caramba, eu não tenho um curso, a minha mulher tinha um curso superior, é formada e trabalha na área, né? Trabalhou, está se aposentando agora. Eu falei, eu preciso, eu fiz faculdade, eu junto com vocês, né? Terminei junto com vocês, então tudo isso para mim foi barreiras, obstáculos que eu tinha que vencer para que vocês também pudessem vencer, né? E é mais ou menos isso aí, deu certo, consegui e vejo vocês. Você formou, o Daniel formou, a Carol formou e tá todo mundo bem, graças a Deus. Você falando da parte financeira de algumas travas, eu lembrei da história que você tinha quando ia para algum restaurante, que você não conseguia olhar o que você queria comer, você olhava pelo preço, né? Eu não escolhia o prato, eu escolhia o preço. O menor preço é o que eu comia. E eu tinha uma pobreza tão na minha mente que enraizada, né? Eu li um livro, né? Li 2 livros. O Segredo de uma Mente Milionária, que é muito bom esse livro, é de um pastor americano, e o Pai Rico e Pai Pobre. São 3 livros que marcaram profundamente a minha vida. Pai Rico, Pai Pobre, Segredo de uma Mente Milionária, e um livro do Miles Monroe, que é um pastor americano já falecido, que era... eu esqueci o nome do livro, um livro maravilhoso, que ele fala sobre o povo saindo do deserto e que eles tinham uma mente escravizada, eles viveram tantos anos escravizados que os filhos já nasceram com a mentalidade escravizada, e ele conta um pouco da história. Aquele livro me fez muito bem, e aí eu falei com a minha esposa, eu quero ir num restaurante bem chique, e eu não quero escolher pelo preço, eu quero escolher pelo prato. A gente foi num restaurante, não me lembro se foi francês ou italiano, e eu parei. Maceió? Foi em Maceió. Aí eu parei, eu tinha um Corcel velho, né? Aí os caras vieram, restaurante chique mesmo, mas vieram. A chave, senhor. Eu falei, pra que a chave? Não, eu vou guardar seu carro. E eu todo, né?
cara vai roubar meu carro, um carro velho, né? E ele pegou, aí entrei, me receberam, puxaram a mesa, um monte de gente servindo a gente. Aí quando a gente foi ver, o preço era enorme, né? E o prato era pequenininho, né? Coisa de rico, é assim, né? E assim, eu fui ali, mas foi difícil aquilo, assim, meu Deus, que absurdo, isso aqui dá para um prato que eu comi num restaurante francês, dava para eu comprar uma feira de uma semana. E foi assim que eu fui aprendendo a romper essa pobreza, essa miserabilidade que era tão intrínseca, né, tão profunda dentro da gente. E eu fui vencendo dessa forma, e vencendo, rompendo. E uma última coisa para voltar para você, eu estava muito gordo, eu cheguei a pesar 120 quilos. Meu filho mais novo, Daniel, depois de 12 anos começou a engordar, engordou. A Bia também, dos três, o Daniel e a Bia e eu, né, tendência assim, eu até brinco, falo assim, só o cheiro já me engorda, né? Eu preciso dar um jeito e tal, porque eu tenho que ser exemplo para os meus filhos. E eu fiz uma cirurgia bariátrica, eu emagreci 43 quilos, melhorou minha qualidade de vida. Daniel emagreceu, a Bia emagreceu. Então, o pai é fundamental, você é espelho. Se você faz bem feito, você está sendo espelho. Se você faz mal feito, você está sendo espelho. Aí eu termino com um exemplo. Meu pai fumava e ele ficava no quintal à noite, tinha um pé de chuchu e ele ficava lá de baixo, tinha um estaleiro, o pé de chuchu em cima. E ele ficava lá embaixo, e eu ficava lá na cozinha olhando. E ele fumava e lá fora estava escuro. Então quando ele puxava o cigarro, aquela cinzona assim, ficava vermelhão e andava, né? Aquilo me encantava. Aí eu falei, nossa, eu vou fumar. E aí eu comecei a fumar escondido do meu pai. Pior que era um cigarro Arizona. Cara, Só pra era um manchar. cigarro. Nossa, e eu comecei a fumar. Porque meu pai me deu exemplo. Aí depois meu pai teve mancha no pulmão, o médico falou, se você não parar de fumar, você vai ter câncer no pulmão. Aí ele parou. Né? E depois eu também, com 19 anos, me converti, parei. Então assim, pai, você é exemplo. Seu filho está olhando para você. Se você é agressivo com a sua esposa, ele está olhando para você. Você está dando aula. E normalmente eles fazem de uma forma mais acentuada aquilo que a gente faz. Há uma tendência sistêmica, explica isso, né? Que normalmente as pessoas eles repetem aquilo que a gente faz de uma forma acentuada. Então, assim, a importância de você ser um pai, de você cuidar. Sou perfeito, não errei muito com a Bia, mas todas as vezes que eu errei, eu ia lá e às vezes me contrariando. A Bia, me perdoe, eu errei e tal. Não é E quando fácil. ele não ia, eu falava, ei, você não vai pedir desculpa, não, é? Então, assim, a gente é exemplo. Você que está assistindo, seus filhos estão olhando para você. Então, por isso que eu acho que esse seminário é importante, né? O Lidere-se é você aprender a liderar a si mesmo, a sua mente, sua alma, suas emoções, para você ter uma família sadia, saudável. Tem uma história legal, não sei se eu já te contei, se você lembra, né? A gente aqui em Natal, quando eu morava aqui ainda com meu pai, ia muito correr ali no calçadão de Ponta Negra, né? Meu pai sempre gostou de correr. E eu comecei a correr também, né? Fazer exercício físico. E ele sempre me chamava para ir correr no calçadão de Ponta Negra. E aí um dia a gente foi lá correr, você tava num ritmo melhor que o meu. Então você corria mais, corria lá na frente. Aí às vezes você queria dar um tiro maior, aí você, eu vou lá e eu volto. Aí eu lembro que era uma fase, foi assim que a gente chegou em Natal. Eu não sei se eu tinha terminado um namoro. Eu não tava numa fase muito boa, não. Eu lembro que a gente até conversou lá no calçadão sobre algumas coisas, sobre relacionamento. Aí você falou, vou dar uma corrida agora, viu? Eu, tá, pode ir lá na frente. Aí eu ia devagarzinho e você ia, dava uma corrida. Aí você voltava. Aí, tá tudo bem? Aí eu, tá, pode correr. Aí você ia de novo. Aí fazia uma corrida e voltava. Aí Deus começou a falar comigo. Eu lembro que eu anotei isso, tá numa Bíblia minha lá de Brasília. Quando você for lá, eu vou te mostrar. Eu anotei assim no papel, falava, e eu comecei a escrever, eu falava assim, o pai, ele sempre volta. Ele não deixa de fazer as coisas por causa de você, mas ele sempre volta para saber como é que você tá. E aquilo me marcou. Aí eu lembro que eu anotei assim no papel, tá na minha Bíblia. E aquilo ficou na minha cabeça assim. O meu pai, ele corre mais do que eu, mas ele sempre tá ao meu redor para saber como eu tô. Se preciso, ele vai voltar. Ele vai ver como é que eu tô. E aquilo Deus falou comigo. E Deus falou assim, assim sou eu com você. Eu sou seu pai. Eu sempre tô aqui perto. E eu sempre tô aqui pra saber como é que você tá. Aí eu lembro até hoje dessa corrida, assim.
Você ia, corria, aí voltava. Porque eu não estava bem, mas ele não deixava de correr porque eu não estava bem. Mas ele sempre voltava para saber como é que eu estava. Voltava. E foi muito bom. Aquelas corridas eram... Tem uma coisa que você falou, uma vez que eu fui em Brasília, você foi no aeroporto me deixar, eu estava voltando, e depois você postou, eu ainda consegui ver antes do voo sair. Aí você falou assim, meu pai, ele nunca caminhou na nossa frente, ele sempre foi do lado, e ele sempre cavalheiro, que tem gente que vai, né, a mulher Esquece. fica para trás, esquece de abrir a porta e tal. E eu não aprendi isso na minha família não teve isso. Eu aprendi isso na igreja. Eu aprendi tudo que eu sei, tudo que eu tenho, tudo que eu sou. Se eu conseguir ser um pai, eu aprendi dentro da igreja, com as pessoas errando. Então, e é muito gostoso hoje você ver seus filhos. Tem uma coisa, por exemplo, quando a Carol casou, que é a filha do meio, foi a primeira a casar, que já tem 4 anos de casado, Sim. 5 anos de casado. E eu mesmo fiz o casamento dela, fiz o casamento dos meus 3 filhos. E até falei com a minha mulher, com a Ana Cláudia, falei, cara, vou chorar demais nesse casamento. Só que antes do casamento, ela fez uma carta, entregou pra gente. E nessa carta, nossa, ela fez um histórico. Falei, nossa, todas as vezes que eu acordava de madrugada, meu pai estava no quarto orando. Não tem um dia que eu não via meu pai orando ou que eu não ouvia meu pai orando. Aí ela foi colocando aquilo, foi falando. E ela agradecendo assim, ela agradecendo, pai, como o senhor foi presente, como o senhor é presente. Então assim, eu venho de uma estrutura toda arrebentada. Eu não tive um exemplo de pai. Quando eu falo não tive, meu pai não fez o que eu fiz com meus filhos. Mas o pouco que meu pai fez, aquilo que eu falei no podcast anterior, é do caráter dele falar assim, para os meus filhos eu faço qualquer coisa. Então eu peguei aquilo, falei, não. Então assim, você consegue. Né? Eu acho que existem 2 coisas. Uma é a palavra de Deus. A palavra de Deus é tudo na vida. Tudo foi criado por ela, né? Disse Deus, haja isso, haja luz, haja os rios, haja os mares. Tudo veio a existir pela palavra. E quando ele foi fazer o homem, o ser humano, ele fala assim, ele parou, ele fala assim, façamos o homem. Façamos quem? Estava Deus, estava Jesus, já existia lá, e estava o Espírito Santo. E ele falou, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então assim, nós precisamos voltar, nós precisamos ser restaurados. A palavra restaurar é voltar à nossa originalidade. O que é a nossa origem? Deus nos fez a imagem, a semelhança dele. E a gente pode aprender isso. Você pode ter vindo de uma estrutura, de uma família falida, quebrada, de casamento destruído. Você pode se refazer, se reconstruir. É só você se reconectar com Deus. E voltando, né, eu não tenho como não falar do Seminário Lideres. O Seminário Lideres é exatamente isso, é te reconectar com aquilo que Deus escreveu para você, com a sua história. Claro que tem a ver com o seu passado, o seu presente e o seu futuro, mas é possível, né? Todo mundo consegue. Tem gente que fala, mas você é porque a sua família... Não, você pode ser a pior pessoa. Se você quiser, você pode se tornar uma pessoa excelente. Tudo é possível. Já que você tocou aí nesse assunto de igreja, para a gente caminhar aqui para o fim, queria te fazer uma última pergunta sobre isso. A gente já falou de filho, já falou de faculdade, do financeiro, da sua família. Mas qual foi o papel, assim, que a igreja teve na sua história, né? Porque, na verdade, tudo começou na igreja, né? Aliás, tudo começou com seu pai e com sua mãe, né? Claro. Mas As as mudanças, conhecer a minha mãe, tudo foi através da igreja, né? Por isso que eu sempre falo. Tava conversando com uma pessoa lá em Brasília, semana retrasada. E falando pra ela assim, não tem como eu não ser grata à igreja. Eu só tô aqui hoje por causa da igreja. Porque minha mãe só conheceu meu pai porque ele foi resgatado pela igreja. Então, qual o papel, assim, eu sei que não tem nem como falar em poucos minutos, mas se você pudesse resumir em algumas palavras, qual foi o papel que a igreja ela teve na sua história? O que você... Nossa, a igreja, para mim, eu tenho um carinho enorme pela igreja. Igreja é falho,
Igreja é pior do que a família. Na família a gente tem problema. O marido tem problema com a esposa tem problema com o marido, os filhos têm problema com os pais têm problema com os filhos. Igreja é pior, porque a sua família é uma família, igreja é um monte de família junto. Só que Deus usa as imperfeições para aperfeiçoar. Eu acho que é isso que as pessoas... Eu vejo hoje as pessoas saem da igreja com tanta facilidade. Saiu porque ficou chateada, porque o irmão olhou de cara feia. Usa isso para te melhorar. Porque o irmão falou mal de mim. Usa isso para você ser uma pessoa melhor. Faz do seu limão uma limonada. Não saia. Igreja é o melhor lugar que existe na face da terra. É o melhor lugar. Então, igreja para mim foi tudo. Eu era um cara destruído emocionalmente, inseguro, tímido, medroso. E a igreja foi me ajudando. Eu comecei a trabalhar numa construtora que era diácono da igreja, Francisco, hoje ele é bispo lá em Rio de Janeiro. E aquele cara era seguro, firme, eu fui aprendendo com ele. Eu acho que isso é importante. Eu sempre aprendo com todo mundo. Todo mundo, ainda hoje eu sou assim, eu aprendo com todo mundo, fico olhando, às vezes eu entro aqui no estúdio do Jean, fico olhando, acho tudo bonito, eu vou copiar e vou fazer melhor do que o que ele fez, mas vou copiar. Então a vida é isso, e igreja foi isso, e tem um versículo aqui de Romanos 12:2 que fala assim, e não vos conformeis com este século, né? O século ele fala com esse mundo, com esse sistema. O sistema é louco, gente. E agora a gente está vendo a vida louca. Eu não posso me conformar com isso. Ele fala assim, mas transformai-vos. Sede transformado. Eu preciso ser transformado. Como é que eu me transformo? Pela renovação da minha mente. Como? Pela palavra. Pela palavra de Deus. E quando eu estou conversando com uma pessoa, hoje aqui mesmo, antes de começar o podcast, a gente já estava aqui batendo papo com o Jean, falando da história dele, da conversão dele, da família. Tudo isso é palavra de Deus, tudo isso alimenta a gente, como também pega a porqueira da internet, também te alimenta. A gente é resultado do que a gente come. Se eu como porqueira, a minha vida vai ser uma porqueira, a minha saúde, mas se eu como bem, a minha vida vai ser boa. Assim é a sua mente, assim é a sua alma, a sua emocionalidade, assim é a sua espiritualidade. Se eu vejo porcaria na televisão, a minha vida vai ser uma porcaria, mas se eu vejo coisa boa, então a igreja me ajudou muito nisso, e eu sempre me colei do lado das pessoas que tinham alguma coisa para me dar. E geralmente, para eu terminar aqui, deixa eu dar um exemplo aqui. Eu sempre fui ruim de matemática. Engraçado, né? Trabalhei em construção civil muitos anos, queria muito ser engenheiro, não consegui porque matemática sempre foi meu fraco. Mas um período no 8º ano, que era a 7ª série, eu tive um professor e esse cara era muito chato. E ele, Nomar, você fez? Não, professor, por que você não fez? Ele ia lá na minha carteira, brigava comigo. Esse cara pegou no meu pé. Ele era chato, eu tinha vontade de faltar aula por causa dele. Mas foi o melhor ano na minha vida de matemática. Às vezes as pessoas mais chatas são as pessoas que mais vai jogar você para cima. E as pessoas melhores são as que vai te afundar. Então, assim, a gente tem que escolher com quem anda. A gente tem que escolher com quem eu vou andar, com quem eu vou caminhar. E a igreja foi isso, eu fui aprendendo. Aprendi a ser liderado, aprendi a submeter. Eu tenho uma coisa que eu trago com muito carinho. Eu me converti numa igreja e estou nela há 41 anos. Nunca saí, nunca mudei de igreja, nunca mudei de liderança. Meu líder é líder meu há 41 anos. Eu chego para ele e falo, pode meter o sarrafo, mas sair daqui não sai nem a pau. Então, assim, eu acho que a igreja, ela te forma, ela te molda, ela teve um papel fundamental na minha vida, fundamental. Pois é. É isso aí, né? Acho que vamos precisar de um outro episódio para contar mais história. Nós estamos chegando ao final. Eu queria só, Bia, lembrar, até queria que você também fizesse esse apelo, porque você está em Brasília, você tem um outro público lá, para você se inscrever no nosso canal, né, o canal Lidere-se. Nós estamos no YouTube e eu estou precisando até de pessoas para, como é que dá o nome? Se inscrever, porque eu preciso chegar a 1000 inscritos, né? Talvez tenha um pouco mais de 300, eu não sei. A última vez que eu olhei tinha 289, coisa assim. Então me ajude lá se inscrevendo no canal do YouTube, do Lidere-se, e também no meu Instagram, que é Lindomar Alves. Lindomar Alves é o nosso Instagram. Participe, vai lá, deixa seu joinha, comente alguma coisa, porque isso ajuda a gente, tá bom? Eu quero finalizar aqui, aproveitar o momento
A gente vai ficando velha, né? Vai ficando mais emotiva, né? E vai dando valor a mais coisas. Toda vez que eu vou no supermercado, eu fico com saudade do meu pai. Porque a gente ia muito aqui no Nordestão. E aí quase todas as vezes que eu vou no supermercado, eu choro. Lá em Brasília, quando eu vou sozinha. E eu lembro quando eu ia com meu pai. Eu não sei se eu choro de saudade ou eu choro porque sou eu que tenho que pagar a conta agora. Antes, aí eu tava chorando lá e... Por que você tá chorando? Eu disse, não, saudade do meu pai, da minha mãe. Eu ia no supermercado com eles. Saudade também, porque eles que pagavam a conta, né? Agora sou eu que vou ter que pagar. Aí eu comecei a chorar. E aí a gente vai valorizando outras coisas, né? Quando vai crescendo. E não podia finalizar aqui esse programa sem te agradecer, né? Por tudo que você é pra mim. Por tudo que você foi, tudo que você fez. Cada dia mais que passa a gente vai entendendo, né? A doação dos nossos pais. E a gente até pensa, ai, que saudade de ser criança. Porque era uma época que a gente não se preocupava com nada. A gente tinha um pai para se preocupar com a gente, né? Não que ele deixou de se preocupar, mas agora parece que a gente entende as coisas. E a gente vai entendendo o quão vocês se doaram, né? Eu acho que a paternidade e a maternidade são exemplos na Terra que eles chegam... Eu acho que são os exemplos que chegam perto de Cristo, porque eles doam a vida por nós. E você fez isso por mim. Não podia finalizar aqui sem demonstrar o quanto eu sou grata por você, pela sua vida. E o quanto eu te amo, viu? Também te amo, Bia. E quanto eu sou feliz, né? Por ser sua filha, por ser seu exemplo. Quando eu era mais nova, algumas vezes eu ficava com vergonha de falar que meu pai era pastor. Porque, pelo que as pessoas falavam, né? Pelo que elas julgavam. Mas hoje eu vejo que, como eu sou abençoada por você ser pastor. Por ter crescido, por ter sido sua filha. Ter sido poupada de tantas coisas, né? Tantas coisas que o mundo, ele traz. Fui muito poupada porque... Por ter um pai pastor, por ter o Senhor na minha vida. E... não poderia deixar de finalizar aí falando isso aqui, agradecendo e dizer que eu te amo e que eu quero ser um pouco do que você foi para os meus filhos. E eu você. Em breve. Você é um orgulho para mim, para sua mãe. E eu não podia deixar de falar da minha esposa, da Ana Cláudia, com quem eu estou casado há 37 anos, a mulher da minha vida. Que foi uma coluna na minha vida, assim, porque ela veio de uma outra estrutura familiar, né, uma família que são 8 irmãos, hoje ainda eles fazem vídeo chamados 8, e eu acho aquilo tremendo, cara, que família, né, e a família dela me ajudou muito também, né, o pai dela foi pastor durante 56 anos, foi casado durante 61 anos, morreu com 82, e eu sou muito grato a Deus pela vida dela, pela vida dos meus 3 filhos, Daniel, Ana Carolina e a Ana Beatriz, né? Então a Beatriz, quando ela fala, eu sou a preferida, assim, a gente teve mais próximo, trabalhamos juntos, o fato também de temperamentos parecer, a gente bicou muito, né? Mas é maravilhoso, vale a pena, e como eu sou feliz em ter essa família maravilhosa. Também te amo, obrigado, viu? E você que está aqui com a gente, se inscreva no meu canal do YouTube, o canal é o Lidere-se, e também no Instagram, visite a gente lá, tá bom? E na próxima quinta estaremos de novo aqui. Obrigado, Bia, Deus lhe abençoe. Amém. Tchau.